E aqui no Piauí, claro, tratando já do orçamento do Estado, existe a preocupação dos poderes. Nós estamos recebendo aqui o deputado João de Deus, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, que também exerce essa função de liderança na Assembleia Legislativa e conversa com a gente sobre essa preocupação. Como é que o governo tem entendido essa manifestação pública dos chefes dos poderes em relação ao valor proposto no orçamento? Boa tarde. Boa tarde. Joel, Elivaldo, telespectadores. Na verdade, essa é uma preocupação que é sentida por todos nós, né? Acho que essa preocupação do presidente do Tribunal de Justiça, a mesma preocupação dos demais poderes e, com certeza, também do Poder Executivo. Porque nós temos demandas enormes junto a esses poderes, nós temos demanda enorme também na área da segurança pública, na área da saúde pública, na área da educação, na área de infraestrutura. Então, quando você pega e bota aquilo que cada um desses poderes gostariam, né, de implementar, até por necessidade, nem que gostariam, tem necessidade de implementar, aí não fecha no orçamento. E nós estamos vendo aqui esse cenário político-econômico nacional, ele está contaminando a economia de todos os estados e municípios, além da economia do país, dos estados e municípios, né? Os municípios estão na mesma gritaria. Enfim, nós estamos com o orçamento, temos lá um calendário, até o dia 9 nós estamos querendo fechar a votação do relatório na Comissão de Finanças e até o dia 17 nós queremos estar votando, portanto, definitivamente em plenário. Agora, daqui até lá, nós estamos dialogando, já tivemos conversa, o próprio governador visitou todos os poderes, conversou com o presidente de cada poder, há uma sinalização para a gente dar uma melhorada, nós estamos tentando ver o que é possível fazer. O governador é sensível à situação de todos os poderes, ele está viajando, deve chegar amanhã à noite, nós queremos ver se é possível uma nova conversa depois de amanhã, enfim, na quinta-feira, né? Ou melhor dizendo, na sexta-feira, e vamos ver, né? O que é possível a gente fazer, porque, como nós dissemos aqui, o Poder Executivo é aquele que também faz com que, a partir de suas medidas, de seus investimentos, faz com que a gente possa tentar reverter esse quadro, pelo menos para tentar amenizar. Você entende que nesse momento é preciso, para sair desse quadro, é preciso privilegiar, então, o Poder Executivo para que possa fazer a engrenagem funcionar. O Poder Executivo é quem puxa a engrenagem do desenvolvimento. Se eu dizia aqui para o Elivaldo, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro para tentar tirar o ovo de ouro, né? Matar a galinha. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado. Logicamente, como eu disse aqui, Jorge, todos nós somos sensíveis e inclusive sentimos na base a necessidade da presença do Poder Judiciário, como do Ministério Público. Agora, infelizmente, não vai ser agora que nós vamos conseguir resolver. Eu acho que a gente precisa, pelo menos, ter aquilo que é necessário para atravessar esse momento e ver se a gente aposta aí numa recuperação da economia desse país. O secretário... E logicamente, né, melhorando o quadro econômico para os estados e municípios. Bom, o secretário Rafael é técnico. Ontem aqui no Jornal do Piauí ele foi muito incisivo, que ele acha o que foi proposto mais que razoável, porque foi feito num cenário em que esse clima de recessão não estava nem consolidado ainda. Agora, politicamente, a tramitação, o senhor líder do governo, acompanha essas negociações, que tem o componente político também, institucional. O senhor acha que é possível dar uma esticadinha? Até quando vai o limite de tolerância do governo para aceitar eventuais mudanças do que foi proposto pelo governo e que tramita lá na Assembleia, deputado? Não é fácil, viu, Elivaldo? Porque, na verdade, a esticadinha já foi feita. Você vê que a previsão de crescimento... O que é normal? O que é normal num processo de elaboração do orçamento? Qual é a previsão de crescimento? Que pode, inclusive, não se confirmar, né? E aí é o temor do Poder Executivo. Ela pode, inclusive, não se confirmar. E não se confirmando, o Poder Executivo tem que repassar do mesmo jeito. Poder do mesmo jeito. Porque é lei. Porque é lei. Tá? Então, aí o corte... vai trazer consequências gravíssimas na implementação das políticas públicas que têm a responsabilidade aí de serem implementadas pelo Poder Executivo. De forma que, como eu disse para você, eu acho que o governador
ele teve uma conversa com cada presidente que colocou ali quais são as suas prioridades das prioridades para 2016. Com base nessas prioridades das prioridades, é que é possível, inclusive tentou dialogar no sentido de fazer a implementação dessas prioridades de forma por etapas, a fim de que nós não possamos comprometer, vamos dizer assim, o orçamento de 2016. Então é um exercício muito difícil. Estão sendo insensíveis nessa discussão, os chefes dos outros poderes? Com certeza. Né? Nós vamos, mais uma vez, como eu disse aqui, além da gente ter feito uma audiência pública, todos os poderes mandaram representação. Eu até lá fiz uma sugestão que a gente poderia trabalhar em cima dela como uma tentativa de tentar buscar uma melhoria dessa situação. De que forma? Eu fiz uma pergunta para o secretário da Fazenda, qual é o percentual de sonegação que nós temos hoje no estado do Piauí? E ele foi taxativo, 40%. Eu disse, bom, aí eu fui mais além. Parte dessa sonegação é judicializada. Então, depende da decisão de um juiz. Por que a gente não cria uma força-tarefa envolvendo Poder Judiciário, Poder Executivo, Ministério Público, para que nós possamos tentar resgatar esses créditos e, com isso, dividir. Aí eu acho lógico com todos os poderes. O Ministério Público, na hora ali, disse, nós estamos prontos, dispostos a participar de uma força-tarefa nesse sentido. Quer dizer, ao longo do primeiro semestre de 2016, a gente poderia estar revendo esses créditos aí, enfim, a partir de um conjunto de decisões tomadas por essa força-tarefa. Então, eu fiz essa sugestão, porque nós compreendemos, né, que realmente é muito pouco o conjunto daquilo que o Estado arrecada para o próprio Estado e para dividir com os demais poderes, sem dúvida nenhuma. Agora, a sensibilidade por si só, ela não resolve. Eu acho que a gente tem a sensibilidade, mas, por outro lado, temos essa preocupação de que o Poder Executivo também não pode ser inviabilizado, porque cabe ao Poder Executivo, inclusive, fazer um esforço tremendo, planejado para superar esse momento mais difícil. O que tem feito, inclusive, com que o Piauí não tenha sentido tanto assim o problema nacional, tanto é que outros estados estão aí com problema de atraso de salário, enquanto que o Piauí, graças a Deus, não chegamos ainda a esse nível, né? E temos aí uma operação de crédito que é o que nós avaliamos que vai salvar um pouco o Poder Executivo e o Estado em si, porque são investimentos que vão fazer com que haja uma repercussão na economia do Estado. A gente espera que isso apresente-se como resposta na melhoria da arrecadação, especialmente da arrecadação própria do Estado, que é a operação de crédito aí de quase R$1 bilhão junto ao Banco Mundial, que o governador está, inclusive, em Brasília, trabalhando em cima disso, para garantir que esse recurso possa entrar, que é carimbado para fazer várias obras importantes, e isso é importante para que o Estado possa responder, vamos dizer assim, parte desse sacrifício que nós temos que fazer. Já dá para fazer uma avaliação, deputado, do governo em 2015, a administração? Olha, eu acho que dá para fazer. Aliás, nós temos feito isso nesses dias. Nós levamos o secretário de Saúde ontem na Assembleia, que fez um balanço das suas ações na área da saúde. Hoje nós tivemos o secretário Antônio Neto do Planejamento na Assembleia falando do PPA, mas ao mesmo tempo já falando do planejamento aí de longo prazo, mas colocando um pouco sobre 2015 e 2016. Nós estamos também levando a secretária de Educação, deputada Rejane Dias, e queremos levar o secretário Fábio Abreu da Segurança. Pelo menos das pastas, vamos dizer assim, não mais importantes, mas aquelas pastas que são mais cobradas do ponto de vista aí das respostas que elas têm que dar para a população. Se a gente olha para o quadro em que nós assumimos lá em janeiro, se você vê que ali a gente estava com um problema grave na lei de responsabilidade fiscal, comprometendo, não é, aquele percentual mínimo, e o governo conseguiu resolver. Depois conseguimos que o governo chamasse aí cerca de 400 policiais militares, porque o Estado não tinha a menor condição de contratar ninguém, mas foi feito um esforço e assim o Estado conseguiu, o que estava previsto para ser chamado para janeiro, o governo antecipou e chamou para novembro. Conseguimos manter o pagamento em dia, conseguimos publicar agora uma tabela fechando o pagamento do 13º salário. Enfim,
retomar algumas obras, né? Parte das obras que ainda estão paralisadas, uma parte dessas estão em andamento, como o exemplo aqui da Ponte do Meio, da Frei Serafim, que a gente espera que em breve ela possa estar servindo ali a população. Então, eu acho que, diante desse cenário, eu acho que nós temos um quadro altamente positivo. Considerando como recebeu e como está. Agora, deputado, o senhor do Partido dos Trabalhadores, o partido já começou a discutir eleições 2016, de alguma maneira, internamente, e em Teresina surgiram alguns nomes, 4 nomes. O senhor acha que já é hora de fazer essa discussão, já é hora de apontar esse nome, é cedo demais? O que o senhor acha da estratégia adotada pelo partido? Olha, eu acho que os partidos eles têm que estar sempre atuando na frente, né? O PT fez uma reunião e decidiu que tem a pretensão de lançar candidato. O senhor concorda com essa tese? Concordo com essa tese, eu concordo. Eu acho que time que não joga não tem torcida. E o PT, todo mundo está vendo aí o cenário nacional, está no olho do furacão, vamos dizer assim. É importante que o partido possa ter uma representação no debate político, né, para fazer um balanço de tudo aquilo que nós fizemos até agora e mostrando para a sociedade aquilo que o PT ainda pode fazer pelo povo, especialmente no caso aqui, pelo povo de Teresina. Então eu acho que o partido deve ter candidatura. Acredito que esse fechamento deve se dar aí nos primeiros meses do ano, não necessariamente agora no primeiro mês de janeiro, mas essa faz parte de uma discussão que vai prosseguir aí até o momento da decisão final. Isso é importante, inclusive, para uma eventual negociação com outras forças políticas. Por isso que eu acho que é importante o partido colocar nomes à disposição. Eu queria agradecê-lo. O deputado estadual João de Deus, líder do governo, falou com a gente a respeito de orçamento e também da situação política do Partido dos Trabalhadores para as eleições do ano que vem. Deputado, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal do Piauí. Nós vamos estar fazendo essa discussão até o dia 17, que é quando a gente deve estar encerrando os trabalhos e entrando de recesso. Tá certo. Muito obrigado, deputado, pela presença. Elivaldo Barbosa também falou com o presidente do Tribunal de Justiça a respeito da nova lei da aposentadoria. Agora estendida para o serviço público para a compulsória aos 75 anos. Portanto, por exemplo, o magistrado antes se aposentava aos 70 anos, terá que dar uma esticadinha mais 5 anos até ir para a reserva, a menos que ocorra aí alguma ação judicial questionando. Mas a decisão de hoje é que aquela chamada PEC da Bengala é que está valendo. E repercutiu no judiciário. Sobre o assunto, falou o presidente do TJ Piauí, desembargador Raimundo Eufrásio. Vamos ouvir então o desembargador com Elivaldo Barbosa. Cada um tem que deixar sempre algo de si por onde passa. Eu acho que nós temos tudo na vida, as fases da infância, temos da juventude e da velhice, ou da experiência. Então, na realidade, uns acharam que isso é bom. Eu quero apenas que Deus me dê saúde e vida para eu ter pelo menos essa opção de chegar lá. Eu não sei se eu vou viver 75 anos e nem também se vou querer ficar aqui até 75 anos. Mas entendo que foi uma forma econômica, inteligente, que o Congresso utilizou para minimizar o problema de recursos, de despesa com o pessoal nos órgãos públicos do Brasil. Por quê? Aí vai fazer a economia, porque se aposenta 2, tem que contratar 2. E permanecendo essa possibilidade de mais 5 anos, certamente vai ser um lapso temporal suficiente para que não se substitua tão imediatamente. Até pela expectativa de vida também, né? Que no Brasil era 43 anos e agora nós já estamos em 74, 75 anos. E esperamos que eu chegue aos 100 anos, como chegou meu pai. Então, eu espero que chegue sendo o desembargador Raimundo Eufrásio. Só tem 66, né? Só tem 66. Tem pela frente. Muita lenha para queimar. E ele é muito conhecido nos bastidores pelas tiradas, né, Elivaldo? Tirada dele, muito espirituoso, ele é desembargador Raimundo Eufrásio. Espirituoso, desembargador Raimundo Eufrásio, e aí desejando vida longa, e nós também desejando a ele vida longa, certeza, com certeza. Claro. Vida longa ao desembargador Raimundo Eufrásio. Eu vou dar aqui um abraço, recebi aqui esse recado, então um abraço aí para os telespectadores de Campo Maior, nossa terra dos carnavais, o Rafael, o Chico, o Bitônio, o Fernando Miranda e o Antônio Miranda. Um grande abraço e obrigado aí pela audiência. Por falar em Campo Maior, mando também um alô para o vereador Neto, o vereador Neto dos Corredores. Ele é do PSD, ele foi o autor de
pedido e foi aprovado de uma proposta e aprovada na Câmara por unanimidade, que resultou na concessão do título de cidadania campo-maiorense ao médico Dr. Germano Paes. Ele que é filho de Campo Maiorense, mas não nasceu em Campo Maior. E a grande vontade do Dr. Germano era ser cidadão de direito, se não de fato, mas de direito de Campo Maior. Pois está aí, o título foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e ele deverá fazer uma grande festa para receber aí no início de 2016. Tá certo, Elivaldo Barbosa. É isso, Elivaldo? É isso, Joelson. Elivaldo Barbosa em tempo real. Se você me permite, claro. Joelson, também, se tiver um tempinho, amanhã um piauiense, desembargador, magistrado da Justiça Federal, Dr. Carlos Augusto Pires Brandão, Dr. Caíto, como é um carinhosamente conhecido aqui em Teresina, ele será empossado como desembargador federal da região. E foi nomeado no dia 12 de novembro pela presidente Dilma Rousseff. E amanhã, às 17 horas, será a posse em grande estilo do piauiense Carlos Augusto Brandão como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É aquele que há muitos anos já presta serviços à Justiça do Estado do Piauí, através da Justiça Federal. Parabéns a ele. Elivaldo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, até amanhã, Joelson. Grande abraço.